Algumas dessas histórias são lendas urbanas, algumas outras parte do folclore local e outras trágicos lembretes da crueldade humana. Mas todas têm um ponto em comum: elas farão você dormir com as luzes acesas hoje à noite. Curiosamente, muitas das histórias listadas possuem diferentes versões, dependendo do país. O conto da Bloody Mary nos Estados Unidos, por exemplo, é muito parecido com o da loira do banheiro no Brasil. Tentei trazer aqui hoje uma boa seleção, mas essa lista poderia ser bem maior. Caso você tenha alguma boa história de assombração para compartilhar, contem aí nos comentários. Agora bora lá para a nossa história de hoje. 1. Corpo seco. A criatura descrita como tendo um corpo mirrado, com uma cara feia e cheio de perebas, já foi avistada em várias cidades do interior do Sudeste. Há poucos anos foi vista em cima do muro de um cemitério, na cidade de Mogi Guaçu. Sempre achei que isso fosse histórias do tempo antigo, ligada ao cemitério, mas não. Eu comprovei que o corpo seco existe e não quero nunca mais passar por lá de novo, disse na ocasião ao jornal local a aposentada Maria Aparecida Soares Branco. Há muitas variações sobre a origem do corpo seco, também conhecido como unhudo, mas sabe-se que ele, em vida, foi um homem muitíssimo violento, chegando a espancar a própria mãe. Quando morreu, o seu cadáver teria sido repelido pela terra repetidamente e tendo o descanso eterno negado, virando uma assombração. O corpo seco teria o poder tanto de secar árvores como de sugar o sangue de humanos desavisados em estradas desertas na calada da noite. Então, pessoal, se vocês por acaso perceberem que alguma árvore secou do nada, cuidado. 2. Telefonema de Maria. Essa popular lenda urbana japonesa conta a história de uma boneca de porcelana que, após ser abandonada por sua dona, decide matá-la. A cada aproximação que faz de sua vítima, a boneca faz um telefonema. E o que de início parece um trote, vai ganhando ares sombrios com o desenrolar da história. Uma família muda de cidade e a filha deles decide jogar fora uma boneca de porcelana que chamava Maria. Naquela mesma noite, a menina recebeu um telefonema. Olá, é a Maria. Eu tô na lixeira agora. A menina desliga, mas o telefone toca de novo. Olá, é a Maria. Eu tô na loja da esquina agora. O telefone toca uma terceira vez e uma voz diz: Olá, é a Maria. Eu tô na frente da sua casa agora. A garota toma coragem e abre a porta da frente, mas não encontra ninguém lá. Deve ser um trote, pensa ela, e o telefone toca novamente. Olá, é a Maria. Eu tô atrás de você. 3. Bloody Mary, Maria Sangrenta. Essa lenda urbana conta a história de uma jovem que era muito bonita e passava horas se admirando no espelho do banheiro. Um dia, Mary sofreu um acidente horrível e o seu rosto ficou tão desfigurado que ninguém mais conseguia olhar diretamente para ela. Percebendo a mudança no comportamento das pessoas, Mary decide ver por si mesma o que tinha acontecido. No banheiro de casa, ela reúne coragem para encarar o espelho, mas o que vê a faz gritar e chorar desesperadamente. Ela queria tanto ter o seu antigo rosto de volta que acabou entrando no espelho,
jurando recuperá-lo, e nunca mais foi vista. Até hoje, ela assombra os espelhos e garotas podem invocá-la, se tiverem coragem, desligar as luzes do banheiro, virando-se de costa para o espelho e dizendo 3 vezes: Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody... e olhando para o espelho, onde o rosto desfigurado de Mary aparecerá. 4. Hotel Cecil. O Hotel Cecil foi inaugurado em 1924, em Los Angeles, e ficou conhecido após se tornar palco de inúmeros crimes e tragédias. Ele serviu de residência para pelo menos 2 serial killers, e muitos de seus hóspedes cometeram suicídio, pulando de suas janelas. Em 2013, por exemplo, uma turista, Elisa Lam, foi encontrada morta na caixa d'água do telhado do hotel. Sua morte foi considerada acidental, mas imagem das câmeras de segurança do elevador mostra a garota agindo de maneira estranha, encolhendo-se em um dos cantos, quase como se estivesse se escondendo de alguém. Ao longo dos anos, as pessoas relataram diversos casos estranhos no hotel, que serviu de inspiração para a série de TV americana Horror Story. Avistamento de uma criança do lado de fora da janela no 4º andar, um hóspede que afirmou sentir alguém o enforcando durante a noite, e locais no hotel em que a temperatura caía bruscamente sem nenhuma explicação lógica. 5. Antisbal. Há uma antiga lenda na parte oriental da Rússia, cruzando os montes Urais e na região da Sibéria, sobre um espírito que vive em pântanos chamado Antisbal. Ninguém que o avistou viveu para contar a história, por isso a descrição da sua aparência varia bastante. No entanto, sabe-se que ele é uma criatura alta, coberta por água pantanosa e com as pernas, os braços e outras partes do corpo cobertas e protegidas por plantas e troncos. Apesar da criatura não caçar pessoas deliberadamente, caso alguém se depare com ele, ele tentará matar o invasor. Antes disso, no entanto, ele pode deixar as pessoas surdas, cegas e desorientadas. Ele fará de tudo para que você se perca e se afogue no pântano, caso se sinta ameaçado. Dependendo da região, as pessoas também acreditam que ele não possui olhos e que pode imitar o som de qualquer animal, como patos e pássaros, para atrair caçadores locais. 6. A Casa que Sangra. A mansão ficava em uma cidadezinha da região de Aisne, na França. A história começa em 1986, quando um casal se muda para lá. E após um mês, começa a ouvir barulhos estranhos, como gemidos e sons de panelas batendo, vindos do chão. A princípio, os dois acharam que eram os vizinhos, mas as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. Certo dia, a esposa viu uma substância vermelha estranha e viscosa, escorrendo pela parede da cozinha. Seria sangue? Seu marido tentou acalmá-la, dizendo que provavelmente era apenas uma tinta antiga, reaquecendo. Somente quando o fenômeno começou a acontecer em outras partes da casa, os dois decidiram chamar a polícia. A investigação chegou a uma conclusão assustadora. Não era tinta, e sim sangue humano. O casal então decidiu passar uma semana fora da casa e espalhou farinha pelo chão de todos os cômodos, na tentativa de pegar alguém fazendo uma brincadeira de mau gosto. Quando eles voltaram, no entanto, não encontraram nenhuma pegada, só todas as paredes totalmente cobertas de sangue. Um padre foi chamado e ele deu o veredito. Tratava-se de uma obra do demônio e a casa deveria ser demolida o quanto antes. Quando a casa veio abaixo, foram descobertos
os corpos de cerca de 50 soldados alemães da Primeira Guerra Mundial sob suas fundações. Essa foto é da casa que foi construída no lugar da mansão. 7. Wiedeniel Wostert. O lugar foi construído pela Ordem Franciscana em 1913 na Alemanha, como um complexo hospitalar de escola e igreja, que abrigava cerca de 600 pessoas com deficiências físicas ou mentais. Durante a ascensão do regime de Adolf Hitler, os franciscanos foram expulsos e a função da instituição mudou dramaticamente. A princípio, todos os adultos que choravam no local tiveram que passar por uma esterilização obrigatória, um destino comum para todos os setores indesejados da sociedade, tal como alcoólatras, esquizofrênicos e pessoas com fraquezas congênitas. Após o decreto da eutanásia de 1939, essas pessoas também foram enviadas para a câmara de gás. O mesmo decreto também determinava que todos os bebês nascidos com deficiências incuráveis deveriam ser submetidos à eutanásia. Assim, o local se tornou um matadouro de crianças. Acredita-se que ao menos 97 crianças tenham morrido no local, a maioria delas após receber várias doses de remédio para dormir vezes seguidas. O processo era longo e agonizante, levando até 8 dias para matar. As crianças acabavam desenvolvendo dispneia, se afogando com o muco anormal que era liberado por sua boca e seu nariz. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a instalação foi devolvida aos franciscanos, que decidiram vendê-la ao governo federal, que a alugou para diversos fins. Desde 1991, o complexo encontra-se desocupado e à venda. Muitas das pessoas que visitaram o prédio juram ter ouvido o som de crianças gritando e chorando em seus corredores vazios. 8. A Chorona, a Mulher Chorosa. A Mulher Chorosa foi uma mexicana pobre que se casou com um rico espanhol. Após o nascimento dos filhos, o espanhol perdeu o interesse pela mulher e passou a se envergonhar dela e de seu pouco prestígio social. Então, em seu surto de raiva, a mulher pegou todos os filhos e os levou até o rio. Lá, afogou as crianças, achando que isso agradaria o espanhol. No entanto, logo ela foi tomada pelo remorso, começando a gritar: "Meus filhos, meus filhos". As pessoas dizem que até hoje a Chorona vaga pelas margens do rio, procurando seus filhos, e caso ela encontre alguma criança andando por perto, ela atrai até a água e a afoga. 9. Chupa-cabra. O chupa-cabra é provavelmente a lenda urbana mais famosa de toda a América Latina. Tudo começou na cidadezinha de Moca, Porto Rico, onde camponeses passaram a encontrar suas ovelhas e cabras mortas, sem sangue no corpo, com 2 furos no pescoço. Quando a história chegou aos jornais, pessoas de todas as partes da América Latina disseram ter passado por situações semelhantes. Algumas delas, inclusive, diziam já ter visto a criatura que estava matando os animais. De acordo com os inúmeros avistamentos, o chupa-cabra tem cerca de 1 metro de altura e espinhos que crescem nas costas, indo da base do pescoço até a sua cauda. Apesar de ainda haver relatos de avistamentos até hoje, ninguém nunca conseguiu provar a existência do chupa-cabra. E aí, pessoal, vocês conheciam alguma dessas lendas? E querem que eu traga mais alguma coisa falando sobre isso? Deixa aí nos comentários. Nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.